Então, é um tema, como eu mencionei, que ainda depende muito da sua pauta da agenda internacional. Se destaca ali o período de abril, junho de 2007 e julho, setembro de 2007. Não sei se vocês se lembram, o lançamento do filme do Al Gore, Uma Verdade Inconveniente, o relatório do IPCC, do painel da ONU de mudanças climáticas, que trouxe com 90 e poucos % de certeza da comunidade científica sobre a influência direta da atividade humana sobre o aquecimento global. O relatório externo, que também trouxe a partir das investigações desse pesquisador britânico, o impacto do ponto de vista econômico, uma série de dados que trouxeram realmente o tema para o topo da agenda internacional, e a mídia brasileira não deixou de acompanhar esse processo. E depois, não é que o tema tenha desaparecido, né? Aqueles 2 períodos ali em branco que a ANDE não monitorou, não significa que a imprensa fugiu do tema, mas o tema retorna a uma média similar àquela de antes do pico. Próximo, por favor. Então, vamos convidar a Fiona aqui a somar. Welcome. Então, aqui é outro dado interessante, né? Nós temos uma cobertura onde mais de um terço, 35%, 38%, focaliza localidades fora do Brasil, ou seja, está pautada pela agenda internacional. Próximo, por favor. Os 6 jornais que nós consideramos jornais de alcance, de impacto ou circulação nacional, Folha, Estadão, Globo, Jornal do Brasil, Correio Brasiliense e Valor Econômico, eles foram responsáveis por 37% da cobertura na nossa primeira análise. No segundo momento, essa concentração foi ainda maior, quase metade da cobertura estava nas páginas desses veículos. Ou seja, é uma cobertura que ainda não se regionalizou. Por outro lado, é compreensível, em parte, porque a grande maioria dessas agendas depende ainda, hoje está muito nas mãos do governo federal. Próximo, por favor. Mitigação e adaptação, 2 estratégias de enfrentamento do problema, se adaptando às mudanças climáticas, aos seus impactos, ou trabalhando para prevenir que se concretizem as projeções de cenário que os cientistas estão fazendo. Você vê que estamos discutindo muito mais o que poderia ser feito para evitar as mudanças climáticas. Esse é um tema realmente central, mas a gente não pode esquecer a importância de discutir também as estratégias de adaptação. Próximo, por favor. Menciona soluções, causas. A cobertura, quando acontece, de maneira geral, é bastante qualificada. Em outras agendas que a ANDE investiga, você não tem números tão elevados de matérias mencionando causas do fenômeno, soluções possíveis para esse fenômeno, e menciona, aí sim, um pouco abaixo do que seria de se imaginar, questões sobre desenvolvimento. E o conceito de mudanças climáticas é dado já como absorvido pelo leitor. Ele não ele já é como se ele tivesse integrado num conhecimento maior pela população como um todo, pelos tomadores de decisão. Próximo, por favor. Menciona dados estatísticos, isso é muito elevado, né? Apesar de ter caído, e por isso está aqui como retrocesso, mas para vocês verem que é uma cobertura que busca contextualizar, busca comparar.
menciona consequências e explicita a gravidade do problema. É muito interessante, repito, se a gente tivesse aqui dados de outras temáticas que a gente vem analisando na cobertura da imprensa brasileira, nós não teríamos números com esse tipo de indicadores assim elevados. Próximo, por favor. E aqui sim, para fechar aqui a nossa conversa e passar para os convidados, aqui é uma lacuna, embora haja um avanço do primeiro período para o segundo. Não se faz, muitas vezes, a vinculação entre o tema das mudanças climáticas e os modelos de desenvolvimento que nós estamos adotando enquanto nação ou enquanto comunidade planetária, já que essas mudanças elas são diretamente derivadas do formato, do modelo econômico que foi adotado ao longo aí dos últimos séculos. Então, claramente, esse é um vácuo que poderia estar sendo ocupado, tem espaço para crescer aí, a gente acredita. O tema do desenvolvimento sustentável aparece, mas ainda, eu diria, bem abaixo do que poderia ser feito enquanto discussão aí dos rumos do que o país, por exemplo, está adotando. Um exemplo concreto, isso a gente tem aí da cobertura. O PAC teve uma grande repercussão na imprensa, mas pouco se questionou o quanto esse PAC, como principal máquina, como principal investimento do desenvolvimento do país, ele contemplava ou não as questões ambientais e mais especificamente climáticas. Não é que isso tivesse desaparecido da mídia, mas foi muito lateral. Ainda não vinculamos que essas estratégias, elas têm diretamente, elas estão pesando em relação àquilo que o país está definindo como sua estratégia em relação às mudanças climáticas. Essas coisas não são dissociadas. E o próprio governo não costuma fazer esse link. Vocês viram ontem esses últimos pacotes, né, de enfrentamento da crise, por exemplo, que nós temos acompanhado. Dificilmente o próprio governo embute uma estratégia ligada à questão ambiental e climática, e também no debate público a gente vê poucas menções a isso. O quanto as estratégias, por exemplo, relacionadas aos impostos dos automóveis para poder impulsionar a venda e a indústria, o quanto a questão agora da habitação, o quanto o pacote de ontem para reduzir impostos em relação ao material de construção, são todas estratégias interessantes e importantes, me parece, do ponto de vista econômico, mas elas, dentro de uma lógica articulada de governo, de política de governo, fica essa pergunta: aonde os compromissos e os programas e as metas do ponto de vista ambiental estão sendo contempladas? É exatamente essa charada que a gente acredita pode estar sendo discutida aqui com a presença dos nossos convidados e com as impressões, as reflexões de vocês. Próximo, para finalizar.